Olá, pessoal. Eu sou Eliane Locks, terapeuta de práticas integrativas em saúde, e eu estou aqui para falar um pouquinho e, na realidade, responder algumas perguntas que as pessoas têm me enviado. Então, hoje eu quero responder a duas perguntas bem importantes. Uma delas é: qual é o segredo do sucesso e da prosperidade? E como que a gente desperta a energia da prosperidade? Então, oi Nelcy, bom dia! Falando então do segredo do sucesso e da prosperidade, eu quero passar 10 passos que eu considero extremamente importantes e é o que eu costumo fazer na minha vida, na minha caminhada como terapeuta, que já são mais de 20 anos nesse processo, e que eu posso considerar que é um sucesso, sim, e que é próspero também. E o objetivo, então, é falar um pouquinho disso. Eu considero assim, ó, que o primeiro passo para que a gente tenha prosperidade sempre, seja na área de práticas integrativas de saúde ou em qualquer outra área que você esteja se desenvolvendo, que você esteja buscando atingir os seus objetivos, seu sucesso, a sua prosperidade, o primeiro passo é querer fazer algo. Então, é ter uma vontade realmente de fazer alguma coisa, e essa vontade, ela precisa ser uma vontade muito forte. Muitas vezes nós temos vontade de fazer alguma coisa e essa vontade, ela é uma vontadezinha, ela não é uma vontade. Então, assim, uma das características que é muito forte em mim é a vontade ferrenha de fazer alguma coisa. E quando eu quero fazer alguma coisa, eu vou fazer aquilo e eu vou levar o tempo que for necessário para fazer aquilo. Então, essa é uma característica, é um passo que eu considero extremamente importante. O segundo passo, é necessário que a gente tenha a idealização mental daquilo que a gente quer fazer. Então, nós vamos trabalhar com o nosso campo mental, nós vamos imaginar o que a gente quer, nós vamos imaginar como isso vai ser, nós vamos imaginar como que a gente deseja que isso seja, para que nós possamos utilizar o conjunto de energias, tanto a nossa energia pessoal quanto a energia do universo, para nos favorecer nesse sentido. O que eu quero deixar muito claro nessa minha fala aqui hoje é que nós não conseguimos atingir os nossos objetivos sozinhos. Nós necessitamos da união do nosso plano mental, do nosso eu físico aqui, com uma energia espiritual, com uma energia, como vocês queiram chamar, eu chamo de energia espiritual, de energia divina, energia do universo. Cada um pode chamar como desejar, mas isso é fundamental. Então, essa idealização mental, ela vai estar associada, sim, com um outro plano, tá? O terceiro passo, que é muito importante, é fazer os movimentos necessários para que aquilo que a gente deseja se realize. Não adianta ficar somente na vontade, não adianta ficar somente idealizando, imaginando no plano mental, se nós não tomarmos atitudes, se nós não fizermos aquilo que é necessário fazer para aquilo que a gente deseja que aconteça. Então, vou dar um exemplo pessoal agora
do curso de cristais que aconteceu em imersão agora, né, em janeiro de 2020, que nós fomos para a Ametista do Sul. Já era algo que há muitos anos eu gostaria de fazer, eu queria fazer, eu imaginava como isso seria. As pessoas aqui no espaço perguntavam: quando é que vai acontecer o curso de cristais lá em imersão? Ele vai acontecer, fiquem tranquilos, ele vai acontecer. Ele precisava de um processo de maturação, de uma idealização mental e de ações concretas para que acontecesse. E era necessário uma preparação de muitas coisas para que isso acontecesse e que isso fosse um sucesso. E realmente foi um sucesso. Ele aconteceu agora em janeiro de 2020, mas eu digo para vocês, eu creio que ele era já algo que eu intencionava há no mínimo uns 7, 8 anos. Deu uma pequena trancadinha. Esse curso, então, lá em imersão, era algo que eu desejava há muito tempo, que eu intencionava, que eu planejava, que eu idealizava ele, né? Então, como eu falei, uns 7, 8 anos talvez, já que ele estivesse neste plano e tinha que acontecer movimentos reais e concretos para que ele acontecesse de fato, ou seja, vai contratar uma agência, vai reservar hotel, vai ver o número de pessoas, vai contabilizar todos os valores, quer dizer, isso são ações reais e concretas. Então nós necessitamos sim unirmos a nossa vontade, o nosso desejo, a nossa idealização mental com as ações necessárias, né? E aí as coisas acontecem, mas está muito em nós, muito no nosso desejo, muito na nossa vontade, realmente daquilo que a gente intenciona se realizar e acontecer. Um outro passo que é muito importante nesse nosso processo de prosperidade, de sucesso, ao meu ver, é fazer bem feito. Então, seja lá o que for que a gente queira fazer, que nós estejamos intencionando fazer, que nós estejamos desejando, é necessário que seja bem feito, que a gente faça, que a gente dê o nosso melhor. Pode ser que não vá sair perfeito da primeira vez que a gente fez, mas vai sair da melhor forma que a gente puder. E depois nós podemos aprimorar e percebermos o que não aconteceu tão bem, o que necessita ser melhorado para numa próxima vez se fazer melhor, mas é fundamental, então, toda a nossa intenção e toda a nossa energia e todas as nossas ações para que saia bem feito, seja lá o que for que nós estejamos intencionando fazer. O quinto passo que eu considero fundamental é vencer os obstáculos. Podem surgir obstáculos na nossa caminhada. Nós ainda estamos num processo de evolução e que obstáculos acontecem no nosso caminho. Mas nenhum obstáculo ele pode ser maior do que a nossa vontade de fazer aquilo, seja lá o que cada um queira fazer. E nós temos o hábito de deixar que os obstáculos nos impeçam, de nos sentirmos acuados muitas vezes por um determinado obstáculo. Se a gente quer realmente alguma coisa, nós temos que vencer os obstáculos, sejam eles quais forem. Nós precisamos sim, talvez rever as atitudes, rever o que nós estamos pensando, rever algumas coisas, mas é fundamental sim que nós ultrapassemos, né, essa fase dos obstáculos. O sexto passo que eu considero fundamental assim, para o nosso processo de prosperidade e de sucesso na nossa caminhada é insistir. Vocês sabiam que 90% do nosso sucesso ele está baseado simplesmente no fato de nós
insistirmos, de nós sermos persistentes naquilo que nós queremos fazer, não deixarmos que os obstáculos nos impeçam. Então, a persistência leva ao êxito, e isso eu considero assim, fundamental, fundamental mesmo para que nós realmente cheguemos aonde a gente quer chegar. E quando a gente está falando de persistência, nós estamos falando talvez de um tempo mais extenso ou mais demorado para que aquilo que a gente realmente quer aconteça. Lembra, eu falei há pouquinho, não deu de um jeito, melhora, faz de outro, mas persiste naquele objetivo, estabelece as metas e realmente a gente chega lá. Então é muito importante a gente persistir, né? A persistência leva, sim, ao êxito. Isso. Oi, querida, tudo bom? Como estão vocês? Estou feliz que vocês estão aí entrando. Estou eu no meu desafio, né? E esse também é um processo de atingir o sucesso e a prosperidade, que é realmente a gente se desafiar. Então esse é um outro passo, né, importante, o desafio. E estar aqui falando ao vivo é o meu desafio. Então, é, isso, né? O sucesso e a prosperidade também passa pelo desafio, passa pela persistência de fazer, e estou começando esse processo. Então, fico feliz que vocês estão aí, que vocês estão entrando, e obrigada pelos comentários, porque é importante, né, o incentivo para que a gente continue fazendo esse movimento agora nesse mundo online, que pode auxiliar cada vez mais as pessoas a conhecerem o que a gente faz e também a atingirem o seu sucesso e a sua prosperidade nas suas áreas. Um outro passo, gente, que eu considero muito importante nessa nossa caminhada rumo ao sucesso e à prosperidade é a gente conseguir identificar as oportunidades. Muitas vezes o universo está nos oferecendo uma oportunidade, a oportunidade está batendo a nossa porta, e nós não abraçamos ela, nós nem olhamos muitas vezes para esta oportunidade. E muitas oportunidades, elas são desafiadoras, e era o que eu estava falando. Estar aqui falando é um desafio para mim, muito grande. Vocês podem pensar que não, mas sim, é um desafio muito grande. Mas tenho certeza que quando a gente aceita o desafio, mesmo tremendo por dentro, ou mesmo com receio de não atingir aquilo que a gente gostaria de atingir, o universo ele vai nos oferecer novas oportunidades, ele vai nos enviar algo melhor. Então, tenham isso muito claro, tá? Muito claro que é necessário que a gente perceba as oportunidades e que a gente faça um movimento em direção a isso. Tá aí a Thaís falando, né, que está passando justamente por isso, por este momento, então, de provavelmente estar recebendo uma oportunidade e aí, faço o que com isso, né, Thaís? Faço o que com isso? Então, o meu conselho é aceita. Vai lá, vê, testa. Se não gostasse, a gente toma outro rumo, mas é necessário. Muitas vezes, ela colocou ali que eu estar falando é um sinal do universo para ela que ela deve seguir. Então, eu acho que isso é importante, sabe? Às vezes a gente fica travado, né? A gente realmente não vai adiante
por alguma questão, e nós temos muito incutido no nosso ser a questão do receio ou do medo, de como vai ser, do que os outros vão pensar, e se não der certo. Se não der certo, a gente descobre que não deu certo, e aí a gente escolhe uma outra opção e a gente faz uma outra coisa. O que é bem importante que a gente entenda nessa linguagem do universo. Ele vai nos oferecendo oportunidades. E uma oportunidade aqui, outra ali, outra lá. Se a gente começa a recuar, se a gente começa a não aceitar, a não olhar para essas oportunidades, não fazer nada com elas, nem pensar a respeito, porque muitas vezes o aceitar uma oportunidade é simplesmente pensar a respeito daquilo. Eu estou identificando ela, eu quero ou eu não quero? Pensa sobre isso. Não rejeita de cara e nem pensa. Não, pensa sobre aquilo. Então, muitas vezes, a gente vai rejeitando, e chega uma hora que simplesmente estanca o processo. Essa linguagem que eu falo do universo, ela é muito sábia. Quanto mais a gente vai se movimentando, quanto mais a gente vai aceitando essas oportunidades, os desafios que se apresentam, mais oportunidades nós vamos recebendo. Agora, quando a gente começa a dizer não para tudo, chega uma hora que o universo para de nos mandar. E aí a gente fica lá, muitas vezes, reclamando que não chegou, que não acontece mais nada, que nada vem. Então, comecem a prestar atenção nisso, realmente olhar para as oportunidades. E quanto mais a gente se depara com isso, de pensar a respeito, de começar a identificar, mais a gente consegue clarear e perceber que nós estamos sim recebendo muitas oportunidades e que talvez a gente não estivesse apenas percebendo. Como eu falo sempre aqui, né, nos cursos de formação de terapeutas, no próprio curso dos mestres, nós muitas vezes estamos tapados, sabe, embotados por todo um contexto, por todo um caudal de energia muito densa, de uma egrégora coletiva muito forte, e a gente às vezes não identifica ou não aceita justamente por causa disso, porque a gente está embotado, né? E aí a Thaís falando ali, né, da questão da insegurança, né, de a gente muitas vezes não aceitar porque a gente não vai saber, né, como é que é. A gente só vai saber, Thaís, se a gente fizer. E a gente tem o livre-arbítrio de depois dizer, não era a melhor coisa, eu vou fazer outra. Posso voltar atrás? Não pode voltar atrás. Todas as decisões que a gente toma, não tem como voltar atrás. A gente vai lá e faz. Voltando ao exemplo aí do curso de cristais lá em imersão, foi um sucesso total, assim, tá aí os depoimentos do pessoal dizendo o quanto foi maravilhoso, o quanto foi legal. Poderia não ter sido, mas a gente foi lá, não tem como voltar atrás disso. Sendo sucesso ou não, aconteceu. E então, a nossa vida é isso, né? A nossa vida, ela é baseada nessas experiências, nessas decisões, nesses movimentos que a gente faz e que a gente pode depois dizer, bom, não era esse o meu caminho. Ou então, nossa, por que eu demorei tanto para fazer isso? Porque esse era o caminho. Estou tendo excelentes resultados. Então, Thaís, tu sabes que a gente tem os florais, e eu falo disso porque é o meu carro-chefe, é o que a gente utiliza. Depois eu vou passar uma fórmula floral aí para vocês, se vocês quiserem utilizar. Ele nos ajuda, né, nesse processo de insegurança, ele nos ajuda no medo, ele nos ajuda a limpar muitas dessas cargas que nós temos e que é normal, né, nesse nosso processo aí de seres habitantes deste planeta e com toda a nossa história, com toda a nossa história familiar, com toda a nossa história cultural e etc. Então nós temos algo aí que realmente precisa ser transformado e harmonizado. Um outro passo que eu considero assim, realmente muito importante nesse nosso processo de sucesso e de prosperidade é não procrastinar
E é saber que o momento perfeito, porque às vezes a gente fica esperando, né, o momento perfeito para alguma coisa, a hora certa de fazer determinada coisa. E o momento perfeito a gente faz. Somos nós que estamos no comando da nossa vida, da nossa história. E aí vocês podem dizer assim: não, nós não estamos no comando. Existem várias outras questões, várias outras situações. Nós estamos interligados, sim, nós estamos interligados, sim, nós dependemos de outras pessoas, nós estamos encadeados nesse processo, sim. Mas quando eu determino aqui e aqui que tudo vai ser perfeito, que o meu momento perfeito sou eu quem faço, eu tomo as rédeas da situação e ao meu redor, ao meu entorno, as coisas começam a acontecer, as pessoas começam a colaborar, as situações elas começam a se tornar favoráveis para que o nosso momento seja perfeito. Então, assim, nós temos sim o hábito de procrastinar, tá? E eu posso dizer para vocês que eu também tenho isso. Vocês acham que eu sou diferente? Eu já evolui muito, sim, sim, já evolui muito. Por exemplo, há pouco eu estava falando com o Gabriel, um amigo meu, e eu estava dizendo para ele, Gabriel, eu preciso coragem, eu tenho que fazer a live, tenho não, eu quero fazer a live, né? Uh, gente, eu levei mais de 30 minutos para vocês, para entrar ao vivo, porque eu estava me sentindo assim. Será que vai ser perfeito? Qual é o momento perfeito para fazer isso? Será que isso? Será que aquilo? Será que aquele outro? São 20 anos já de experiência, bem tarimbadinha, como eu digo aqui, né, para todo mundo, mas ainda existe essa carga em todos nós. Mas foram só 30 minutos, eu não levei 30 dias, né? Então, foram 30 minutos para começar. Mas estava lá dentro ainda essa insegurança, como a Thaís comentou ali, o medo de talvez não dar certo, não ficar tão bom, ou sei lá, ou me perder, ou esquecer o que eu vou falar, porque eu estou falando aqui ao vivo, e é diferente de tu fazer uma gravação e daqui a pouco não gostei, deleta, minha expressão não ficou boa, eu falei uma palavra errada. Aqui não tem isso, né? Aqui a gente está falando ao vivo. Então, assim, o momento perfeito, talvez ele nunca chegue, porque a gente, né, não, não, não criou ele, a gente não deu o passo em relação a ele, né? Então, é, é isso, eu realmente trago isso para vocês porque é comum a todos nós, mas nós não podemos, se a gente quer atingir o sucesso, se a gente quer atingir a prosperidade na nossa vida como um todo, a gente realmente precisa fazer os movimentos necessários e vencer este desafio. É um desafio, né? Às vezes são pequenos desafios, desafios maiores, mas a gente precisa fazer isso, entende? Às vezes as pessoas têm dúvida em relação será que eu caso? Falando sério, será que eu caso? Será que eu vou morar com essa pessoa que eu amo? E aqui em terapia, as pessoas às vezes têm essa dúvida, não tem dúvida do amor, tem dúvida em relação a mudar, né, a vida e estar aí num relacionamento com alguém, dividindo o mesmo espaço, dormindo e acordando junto todos os dias. E qual é a orientação terapêutica que eu dou? Vai fazer isso, vai e faz, porque não tem como saber se vai dar certo ou não, se não vivenciar. Então, e o momento perfeito tudo perfeito é a gente que vai construir. Então vão ter ajustes, vão ter, né, questões a serem trabalhadas, mas somos nós que fazemos isso. Então lembre-se disso, tá? O momento perfeito somos nós que fazemos.
Para ter prosperidade, ter sucesso, não acontece milagre, gente, não acontece milagre. Nós estamos aí numa caminhada de evolução, então nós temos muitas coisas para realmente solucionar, para melhorar. E a prosperidade, ela exige coragem, ela exige persistência, ela exige foco, ela exige determinação, ela exige visão, sim, ela exige postura. Posso falar depois, num outro momento, sobre postura, tá? Sobre postura de prosperidade, que eu considero isso extremamente importante. Prosperidade exige atitude. Uma das coisas que eu considero assim, ó, muito importante, faz a tua parte, observa sim, admira os outros, mas faz o teu papel, faz a tua parte no teu processo de prosperidade. Muitas vezes as pessoas ficam olhando a prosperidade dos outros e não fazem nada por si. Então, o que os outros estão fazendo para prosperar dentro da perfeição divina, que seja bom, que seja positivo, porque é o viés que a gente tem, né? Vai lá, te espelha, vai lá, né? Admira e busca desenvolver então aquelas características, aquelas qualidades, porque não vai cair do céu. A gente precisa construir isso, é um processo de construção da forma como nós estamos ainda como humanidade. Isso eu falo muito aqui no Curso dos Mestres. Nós, como humanidade, estamos num processo e a gente necessita trabalhar este processo, melhorar este processo para que cada um de nós possa atingir os nossos objetivos. E quando a gente fala de prosperidade, de sucesso, nós estamos falando de tudo, realmente de tudo, de ter sucesso na tua vida material, na tua vida profissional, de ter o dinheiro suficiente para fazer todas as coisas que tu deseja fazer, e ter o relacionamento perfeito, os amigos perfeitos, a saúde perfeita. Quer dizer, tudo isso que envolve esse plano material é prosperidade, é sucesso. Então é preciso sim coragem, persistência, foco, determinação, fazer os movimentos necessários, sim, é preciso. Atitude é uma palavra que eu colocaria assim, ó, garrafal e piscante, sabe? Tem que ter atitude, tem que ter atitude. Mesmo com os medos, mesmo com as inseguranças, a gente realmente, né, necessita buscar, então, modificar esses nossos padrões, tá? Um outro passo, a gente necessita aprender a despertar a energia da prosperidade em cada um de nós. Porque por esses ensinamentos, tá? Dos mestres, de tudo isso que eu trabalho, semelhante atrai semelhante. Não são os opostos que se atraem. Então, aquela vibração que nós temos é o que nós vamos atrair. Então, se eu estou modificando o meu processo, se eu estou vibrando na prosperidade, eu vou começar a atrair pessoas que vibram na prosperidade, eu vou começar a atrair oportunidades prósperas, eu vou começar a realmente a me conectar com isso. Agora, se eu estou vibrando na falta, na escassez, é o que eu vou trazer, é o que eu vou me conectar. Eu falo sempre aqui que eu ensino muito, tá, gente? Nos cursos, quem tá aí comigo nos cursos sabe, a gente bate muito nessa tecla da prosperidade, de como é que a gente movimenta tudo isso. Como terapeutas, nós necessitamos ser prósperos, como pessoas, nós necessitamos ser prósperos. E a gente vai atraindo, então, as pessoas e as situações de acordo com o que nós estamos vibrando. Então, lembre-se disso, tá? Semelhante atrai semelhante. E quanto mais nós conseguirmos modificar o nosso padrão vibratório, o nosso padrão de pensamento, o nosso padrão de sentimento em relação à prosperidade, mais prósperos nós seremos. Mesmo que nós ainda estejamos numa condição ou numa situação de não prosperidade neste momento. Se nós não mudarmos o nosso processo, nós não mudarmos a nossa vibração, nós vamos continuar assim. Então,
a gente começa a mudar e a atrair a prosperidade para nós a partir do momento que a gente muda o nosso padrão. E é um desafio? Sim, é um desafio. É um desafio porque nós estamos inseridos num contexto de falta e de escassez e que as pessoas ficam repetindo isso e vibrando nisso. E aí vocês vão me dizer assim, mas tu é uma alienada, né? Tu não sabe como as coisas estão acontecendo. Sim, eu sei sim como as coisas estão acontecendo. Mas eu não vibro nisso. Eu não quero isso para mim. Então, quem tá aqui comigo sabe que a gente foca em outras coisas. A gente foca naquilo que a gente almeja, naquilo que a gente deseja, e a gente se movimenta para que isso aconteça. Mesmo que a gente ainda esteja numa situação desafiadora. Quem tá aqui comigo, tanto nos cursos como clientes em terapia sabem disso, que a gente fica batendo nessa tecla. Às vezes demora assim um pouco para acontecer a mudança, mas se a pessoa se empenha no seu processo, realmente a mudança vem. E eu me empenho na minha parte como terapeuta e como professora para ensinar as técnicas para que as pessoas modifiquem. Até se vocês quiserem participar, agora eu lembrei disso, eu criei um canal lá no Telegram, que tem aí no link da minha bio, aqui no Instagram. Esse canal se chama Evolução e o objetivo desse canal é justamente trazer técnicas e dicas e orientações sobre prosperidade para que as pessoas evoluam, para que as pessoas mudem seus padrões. Então, é um canal exclusivo para quem quiser entrar lá, fique à vontade. Porque eu não posso colocar aqui no Instagram, porque ainda não tem o número de seguidores suficiente para isso. Então, o canal lá do Telegram tá funcionando muito bem. Então, se vocês quiserem entrar, fiquem à vontade, já tem muita coisa lá, basta acessar, tá bom? Então, falei um monte de coisas, mas como despertar, então, essa energia da prosperidade em cada um de nós? Eu vou falar algumas coisas, tem muito mais, mas vou falar algumas que eu considero importantes agora, neste momento. Depois, num outro momento, posso continuar falando sobre isso se vocês quiserem. Vocês podem também enviar suas perguntas que eu vou organizando para responder isso, tá bom? Então, a primeira coisa que eu considero importante para a gente despertar a energia da prosperidade é identificar os nossos padrões negativos e as nossas crenças limitantes. Primeira coisa, se eu não identificar, se eu não tomar consciência disso, vai ser um desafio muito grande eu realmente atingir a prosperidade. Segundo ponto que eu considero bem importante, a partir do momento que eu identifico, eu necessito mudar esses padrões, eu necessito mudar essas crenças, eu preciso me libertar do passado, eu preciso me libertar do que as pessoas dizem, dessa egrégora coletiva, dessa energia densa que está aí. Então eu quero sugerir para vocês aqui uma fórmula floral, é dos florais de Saint-Germain. Vocês podem pedir em alguma farmácia de manipulação para alguém fazer a diluição, ou vocês podem entrar em contato com algum terapeuta floral dos florais de Saint-Germain, ou em contato comigo, para que essa fórmula seja feita e que vocês possam ingerir este floral, tá? Eu sugiro que ele seja ingerido durante 3 meses, para que realmente a gente consiga se libertar de padrões, tá? Os florais, eu sempre brinco que é uma mão na roda nos nossos processos, eles fazem uma diferença muito grande e realmente a gente acelera os processos quando a gente consegue inserir o floral no tratamento. Então, se vocês quiserem anotar, então, florais de Saint-Germain. Quais são as essências para a libertação das crenças limitantes e libertação do passado? Limão, pinheiro libertação, lauros nobres e boa deusa. Pode acrescentar populus panicum também, tá? Porque o populus panicum ele vai nos libertar da egrégora coletiva, das massas, do que todo mundo fala, do que todo mundo diz, ele nos liberta, ele nos protege dessa vibração. Então, limão, pinheiro, libertação,
Laurus Nobilis, Boa Deusa e Populus Pânico, tá? 2 gotas, 2 vezes ao dia 8 gotas, vocês vão ingerir 2 vezes ao dia 8 gotas durante 3 meses. Pode ter certeza que vai dar muito resultado nesse processo todo para a gente conseguir alavancar a nossa vida e as nossas coisas. Uma outra questão importante, assim, que eu considero fundamental para o despertar da nossa prosperidade, do nosso sucesso, é a gente aprender a desenvolver o nosso campo mental. Nós realmente necessitamos trabalhar com a mentalização daquilo que a gente deseja, daquilo que a gente almeja, das nossas intenções de prosperidade. Então, isso é bem importante, tá? Desenvolver o nosso campo mental. Existem várias técnicas aí para a gente trabalhar o nosso campo mental nesse sentido. E também, se vocês quiserem, depois coloquem aí seus comentários ou ali no Instagram mesmo. Vão me dando dicas do que vocês querem que eu fale sobre o campo mental e sobre como desenvolver isso, eu vou falando. Ainda estou incipiente nesse processo, ou seja, iniciando esse processo, então a colaboração de vocês e o que vocês querem que eu fale vai me ajudar muito. Então, quem quiser colaborar, eu agradeço e nós vamos com isso auxiliar a todos. Então, esse direcionamento é bem importante. Uma outra questão que é fundamental, tá? O que tu queres que eu repita, Neuza? A fórmula floral? É isso? Então eu vou repetir ali a fórmula floral. Limão, pinheiro libertação, Laurus Nobilis, Boa Deusa e Populus Panicum. 2 vezes por dia, 8 gotas, durante 3 meses, tá bom? Qualquer coisa vocês perguntam depois também que eu envio aí a fórmula por escrito. Bom, uma outra questão que eu considero muito importante é a gente entender que neste processo de prosperidade, e eu falei isso bem no inicinho lá, nós necessitamos aprender a trabalhar com a energia sutil, com a energia que não está visível. A gente pensa que, de uma forma geral, como humanidade, que só existe o concreto, que só existe isso aqui, né? Aquilo que a gente pode tocar. E, na realidade, a energia invisível, a energia sutil, ela é fundamental nesse processo todo. Na realidade, ela linka tudo, ela constrói tudo. Então, tem uma citação do Harvey Eckert que eu acho maravilhosa, que ele dá o exemplo da árvore, que a gente olha para a árvore e a gente vê as folhas e a gente vê os frutos e tá lá, né, linda aquela árvore, aqueles frutos ou aquelas flores, e na realidade, para que aquilo se manifeste, para que a gente possa ver esta linda árvore com as suas flores ou com seus frutos, é necessário toda a fundamentação que está invisível, que a gente não enxerga, que são as suas raízes. Então vem lá das raízes, tudo vem das raízes para depois se manifestar. Então as raízes estão invisíveis, né? A gente pode pegar o exemplo também da energia elétrica. A gente está com a lâmpada acesa ou apagada. Se eu estiver com a lâmpada apagada, a energia invisível está lá. Quando eu acender a lâmpada, né, o interruptor ali, que eu vou ver que tem luz, mas a luz está lá, a energia está lá passando. Então nós precisamos aprender isso, que realmente nós necessitamos trabalhar com a energia sutil, que são essas dicas que eu vou trazendo de mentalização, porque isso está no sutil, porque trabalhar com o floral, ele está no sutil, ele é uma energia sutil, ele vai sim trabalhar um lado invisível que nós não enxergamos, um lado que está assim nos nossos corpos sutis, de muitas coisas que estão lá aprisionadas, que estão presas, de tudo que a gente já vivenciou,
Então isso é sutil. E muitas vezes a prosperidade, ela não está se manifestando justamente porque nós estamos com o nosso lado sutil entulhado de coisas, cheio de energia densa e nos impede. E muitas vezes a gente pensa e a gente não consegue encontrar o porquê que alguns estão prosperando e eu não estou prosperando. O que acontece? Né? Então, assim, e eu fico muito feliz que agora, 20 anos depois, a gente está com toda essa possibilidade, né, de poder falar abertamente sobre isso, de poder dizer para as pessoas que existem ferramentas que podem nos auxiliar muito, né? O próprio livro que eu escrevi, que vocês podem ver aí, o próprio livro sobre a pesquisa, sobre prosperidade, funcionamento dos florais para prosperidade, gente, funciona, realmente funciona, nos auxilia a mudar muito o nosso processo vibratório. E eu quero deixar então, por final aqui, uma fórmula floral de prosperidade, tá? Que eu sugiro que vocês utilizem essa fórmula após a limpeza dos padrões densos, né? Quem identifica que está ainda muito aprisionado em padrões densos ou do passado, e quem acha que não está e que já pode usar a fórmula da prosperidade, utilize então essa fórmula. Existem N possibilidades, né, de a gente trabalhar com os florais para prosperidade. Eu estou dando aqui uma dica geral, mas com certeza quando a gente trabalha caso a caso, quando a gente identifica as questões individuais, a história daquela pessoa, a gente é muito mais assertivo no processo, tá? Mas vou deixar uma fórmula de prosperidade, então, florais de Saint-Germain, tá? Abundância, boa sorte, São Miguel, Pátins e boa deusa. Então, sugiro também 2 vezes ao dia, 8 gotas, durante 3 meses, 6 meses, até que vocês estejam atingindo seus objetivos, as suas metas, até que a prosperidade esteja se manifestando. A gente lembra, vai fazer tudo o que eu já falei aqui, atitude, mentalização, idealização e usar os florais. Ao meu ver, é o que eu faço e é o que funciona e eu identifico isso e vejo realizado na minha vida. Então eu vou repetir a fórmula: abundância, boa sorte, São Miguel, Pátins e boa deusa, ok? Então eu agradeço muito por vocês terem estado aqui. Vou continuar fazendo este movimento. Vai chegar a hora que eu vou estar desinibida e que vai ser muito simples e muito fácil e eu não vou demorar 30 minutos para começar. Então, muito obrigada, um ótimo dia e até breve. Beijão para vocês.